Márcio Seixas Locuções apresenta. Escuta aqui essa história. Episódio de hoje: Helen, a velha motorista de táxi. Versão brasileira. Estúdio ProSom, Santa Catarina. Alta, cabelos cor de neve, olhos azuis límpidos, brilhantes, arcada dentária do mais puro esmalte branco. Mérito inegável por ostentar tanto viço nos dentes apesar de seus 77 anos. Óculos de armação clássica, grau médio, forte. Helen nos fisgou, a mim e minha mulher, logo no primeiro contato no hotel onde nos hospedamos na cidade de Atenas. Nos nossos contatos diários, trocamos histórias e vivências como se amigos fôssemos de longa data. Quanto mais nossa convivência estreitava nossa amizade, tanto mais se tornava inacreditável que essa americana simpaticíssima pudesse viver a experiência assustadora ocorrida ao volante do seu táxi numa noite escura da cidade de Los Angeles. Seu companheiro, Johnny, polonês, ex-marinheiro de cabotagem, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, 80 anos presumíveis, fumante inveterado, apesar da aparência rude, era um velho afável, espirituoso e muito divertido. Não sorria nunca, mas havia uma graça inexplicável nas coisas que dizia, nas opiniões que emitia, nas expressões de criança travessa que estampava no rosto quando Helen ralhava com ele por causa dos palavrões e por causa do excesso de cigarros, mesmo diante da minha mulher grávida. Nos 8 dias de nossa hospedagem, nos encontrávamos no café da manhã, nos passeios que fazíamos nos arredores do hotel, num lanche eventual, e sentávamos juntos nos ônibus que nos levavam aos pontos turísticos. Nas paradas para almoço, estávamos invariavelmente juntos. Helen era a própria fada da simpatia. Através de seu sorriso lindo, doce, possuía o condão de enfeitiçar e conquistar quem quisesse. Nossos interesses culturais convergiam para os mesmos destinos, museus e shows. Vivendo maritalmente num subúrbio de Los Angeles com Johnny, seu companheiro polonês, por quem se apaixonou algum tempo depois de se tornar viúva, Helen transmitia uma segurança que impressionava. Segurança que prefiro chamar de prudência, que, com toda certeza, a livrou de um grande embaraço, ou até algo muito pior. O relato do pavor que viveu no tempo interminável em que esteve ao lado de uma pessoa de aparência sinistra em seu táxi é uma história de medo, triunfo, constrangimento e uma grande lição de vida. Vamos aos fatos. Helen ficou muito perturbada ao se ver sozinha depois da morte do marido, taxista em Los Angeles. Sem filhos, sem parentes próximos, não se entregou ao derrotismo. O seguro social não bancaria nem metade de seu custo mensal. Ao invés de se livrar do táxi, tomou uma decisão no mínimo ousada, mais do que corajosa. Motorista amadora, cuja experiência ao volante se resumia a idas ao supermercado, prestou exames, obtendo licença para trabalhar no trânsito infernal de Los Angeles sem ter a mínima ideia das dificuldades que um trabalho desta natureza oferece. Helen tinha idade, mas disposição também. Não podia se dar ao luxo de ter medo. Era ficar em casa e definhar, ou sair para se tornar produtiva. Mulher altiva, beirando os 70 anos, fez as contas do que lhe restava de energia e força para trabalhar e teve certeza de que era melhor se arriscar no cansativo e duro trabalho de bater volante do amanhecer até o início da noite, do que dormir, acordar, tomar café, almoçar, cortar a grama do jardim, jantar, assistir TV e dormir, acordar, etc., etc., etc. Para repetir tudo exatamente igual no dia seguinte e no outro e nos vários outros.
Rechaçou com veemência essa rotina que já estava vivendo. Não tinha outro caminho a não ser encarar as dificuldades, continuar a qualquer custo. Certa noite, rodando à procura de passageiros, preocupada com o baixo faturamento do dia, parou num posto de gasolina para encher o tanque do seu táxi. De posse da mangueira, introduziu no gargalo do automóvel e fixou os olhos no contador de dados da bomba. Levou um susto ao ouvir atrás de si uma voz forte, grave, impositiva, dizendo boa noite. Ao se defrontar com o indivíduo, se encolheu tímida perante a figura alta, forte, afrodescendente, barba por fazer, expressão muito severa, os olhos ocultos por óculos de lente escura. O homem perguntou se podia entrar no táxi. Queria fazer uma corrida. Amedrontada, hesitante, com medo da expressão nada amigável dele, gaguejou uma desculpa na intenção de dizer que não poderia levá-lo. Visivelmente perturbada, não encontrou um argumento plausível para não levar o homem ao destino que ela desconhecia. O incômodo fervilhava dentro dela, pois não teve coragem de olhar diretamente no rosto do estranho, na tentativa de ver seus olhos cobertos por lentes escuras àquela hora da noite. Ele manteve sua imobilidade e silêncio, fitando a velha senhora o tempo todo. Helen, por mais que tentasse, não conseguia desviar seus olhos apavorados do indivíduo sentado atrás dela. Trêmula, perguntou qual o destino do passageiro. Se eu disser, tenho certeza de que a senhora não vai saber onde é. Siga em frente, eu vou dizendo a rota. Não disse mais nada. Ela rodou um bom tempo por autoestradas, até ouvir de novo a voz poderosa do homem determinando qual estrada seguir. À medida que os torturantes minutos avançavam, ela apelou a Deus em orações frenéticas pedindo proteção. Seu coração batia em descontrole, percebendo que os caminhos a estavam levando a uma área complicada do subúrbio. No carro de vidros fechados, o silêncio era constrangedor. O único ruído que ela ouvia era a voz do homem, grave, dizendo: vire à direita e siga em frente. Vire à esquerda, continue. Contorne a praça, siga em frente. O pânico começou a interferir na respiração dela. Teve certeza de que estava arfando baixinho, preocupada que o homem percebesse. Estava perto de parar o carro e explicar que, no estado de nervos em que se encontrava, temia provocar um acidente. Diria com todas as letras que estava aterrorizada com o silêncio do homem e com medo de circular na área em que se encontrava naquele momento. Parecendo se condoer pelo sofrimento visível da motorista, o homem disse: não se preocupe, senhora. Continue dirigindo. Mais algumas quadras e vamos chegar ao meu destino. A voz, ainda poderosa, mesmo intimidadora, proferiu as palavras de modo calmo e muito bem articulado. Helen sentiu um pouco de alívio ouvindo o tom sereno na voz do estranho passageiro. O silêncio voltou a se instalar no interior do carro, enquanto percorria as ruas mal iluminadas. Mas Helen não se livrava da angústia. Continuava a avançar. O homem então deu uma ordem. Pare aqui, por favor. Helen pisou no freio. Bem na frente de uma igreja evangélica. Quanto lhe devo? Perguntou o homem, olhando fixamente para Helen. Tirou o dinheiro do bolso, entregou a ela e abriu a porta. Deteve o movimento ainda sentado no banco, olhou para o rosto de Helen, uma máscara marcada por ansiedade, medo e constrangimento. Depois de alguns segundos em silêncio, com os olhos pousados nos de Helen, o homem finalizou a tortura da velha motorista de táxi com as seguintes palavras: eu sou o pastor desta igreja, senhora. Não se deixe impressionar pelas aparências. Desejo-lhe boa noite e bom trabalho. Vá com Deus. Pode-se imaginar esse encontro sob vários ângulos.
Uma coisa, porém, fica muito evidente neste relato da velha taxista. Um afrodescendente, sisudo, de poucas palavras, de óculos escuros, fitando uma mulher branca, de olhos azuis. Foi para ela um incômodo muito grande. Fosse ele sociável, provavelmente a viagem até a igreja teria sido muito agradável. Tenho plena convicção de que os dois lados da moeda estavam certos. Ela, por não merecer do passageiro carrancudo qualquer palavra ou gesto de delicadeza. O pastor, por sua vez, não se sentiu compelido a ser simpático com a velha motorista, percebendo de imediato nela as demonstrações exteriores de medo de um estranho soturno que só se comunicava com ela por palavras curtas e voz impositiva. Se eu tivesse acesso a esse pastor, teria dito a ele: meu amigo, você perdeu uma chance maravilhosa de levar a simpática velhinha para dentro da sua igreja.